Aleluia. Hoje eu quero falar debaixo do tema mesa preparada no deserto. Amém. Sabe, quando nós falamos de mesa no sentido bíblico, vai ter bastantes representações. Vai representar aliança, provisão, comunhão, destino. Mas hoje eu quero lembrar do Salmo de Davi. O Salmo tão conhecido que nós conhecemos, o Salmo 23. Mas eu quero começar a nossa leitura no verso 5. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Salmo 23, no verso 5. E nós iremos ler o 5 e o 6. E daqui juntos vamos meditar a respeito desse Salmo poderoso. Salmos 23, do verso 5. Salmo 23, 5. Diz o seguinte: prepara-lhes uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Muito bom. Gostaria da sua atenção agora. Para que nós venhamos entender o contexto, nesse momento, Davi vai estar passando por um momento difícil. A história indica que provavelmente ele está passando um tempo de perseguição, um tempo de incerteza, de medo, sendo perseguido pelos inimigos e muito provavelmente sendo perseguido por Saul. Uma situação difícil, uma situação ao qual ninguém gostaria de passar, de perseguição, de medo, de angústia, de incerteza. O que vai ser o amanhã? Eu estou fugindo dos meus inimigos. Então, esse salmo vai ser escrito nessa condição, a condição externa das piores. Mas Deus, ele trabalha de dentro para fora. E ainda que a condição externa é uma condição de fuga, uma condição de medo, uma condição de incerteza, e talvez é exatamente o que nós passamos em momentos de nossas vidas, momentos de incerteza, o que vai ser da nossa vida amanhã, momento de medo por alguma circunstância. Mas nesse momento de incerteza, nesse momento de medo, ele vai escrever o salmo mais conhecido até hoje. Aquilo que externamente é algo ruim, mas porque ele confiou em Deus e depositou a sua confiança em Deus, ele vai escrever o salmo. E o que nós vemos aqui, que esse salmo ele vai falar: prepara-lhes uma mesa. Quem preparar? Deus. E o que Deus prepara é bom ou é ruim? É bom. Então ele vai falar: prepara-lhes uma mesa. E mais, essa mesa tem unção. Essa mesa tem cálice transbordando. Ainda que a situação parecia uma situação de medo, de angústia, mas quando ele fala de mesa de Deus, que Deus vai preparar, essa mesa vai ter cálice transbordando, essa mesa vai ter unção. Mas é bem verdade que essa mesa também vai ter adversários. Essa mesa que Deus preparou vai ter unção, vai ter cálice transbordando, mas também vai ter adversários. O grande problema é que nós focamos nos adversários, mas não na unção e no cálice transbordando. E essa mesa foi Deus que preparou. Nós estamos falando para o adversário, nós estamos com medo do adversário, sendo que Deus está no controle e foi Ele que preparou esse momento. Mas entenda uma coisa, que essa mesa ao qual o salmista fala no verso 5, é resultado dos primeiros 4 versos. Ele vai se sentar numa mesa que Deus prepara, verdade. Ele vai se sentar na presença dos adversários. Ele vai se sentar e vai ungir a cabeça com óleo e o cálice vai transbordar. Mas, se nós lemos o começo do salmo que nós conhecemos, primeiramente, o Senhor é meu pastor. Não tem como me assentar na mesa que Ele prepara sem que Ele seja o meu pastor. Eu quero me assentar nessa mesa que Deus tem cálice, que Deus tem unção, mas eu não faço dele o meu pastor.
pastos verdejantes. E ainda que venha o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Eu não sei se você está me compreendendo, mas e o adversário? Ainda que exista o adversário, existe pastos verdejantes para nós, porque nós estamos em Deus. Ainda que tenha adversário, existe cálice transbordando, existe águas tranquilas. É isso que nessa noite nós precisamos compreender. A mesa foi preparada por Ele. E se é preparada por Ele, Ele está no controle. Eu não posso ficar com medo do meu adversário. Vamos na continuidade. Então entendemos aqui que essa mesa, nesse contexto, ela é um destino. Ela é uma caminhada por tudo aquilo que foi passado nos primeiros 4 versículos até os 5. Ali ele vai fazer do Senhor o pastor. Ele vai ser guiado por águas tranquilas. Ele vai ser restaurado, protegido. Essa caminhada nos leva a essa mesa. A caminhada que nós temos com Deus nos leva a essa mesa. Essa mesa que Ele nos prepara. E nada que Deus prepara é ruim. Nada que Deus prepara é para eu ficar do mesmo jeito. Nada que Deus prepara é para eu ficar triste, abatido. Deus preparou uma mesa de unção. Deus preparou uma mesa de transbordar. Mas eu fico preocupado com a presença dos inimigos. Eu fico preocupado com a presença dos adversários. É verdade que tem, mas nós vamos compreender. E eu quero pontuar aqui, dar nome a alguns tipos de mesa. Quer dizer, esses tipos de mesa que é a mesa de Deus, a mesa que Ele prepara. A primeira coisa que precisamos entender é que a mesa de Deus é uma mesa de dependência. Dependência dEle. Quando eu dependo dEle, eu faço dEle o meu pastor, eu ouço a voz dEle, eu sou guiado por Ele, eu entendo que Ele me protege, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. É Ele. O segundo ponto que precisamos entender, que até no verso 5, é a soberania de Deus sobre essa mesa. É a mesa da soberania e paz. Mas como ter paz se o adversário está sentado? Mas porque nós entendemos quem preparou a mesa. Se nós entendemos quem preparou a mesa, pode se assentar qualquer adversário, porque eu entendo que Ele que me protege. Perceba que ainda que o adversário estava sentado, o adversário não tinha poder sobre ele. O adversário estava no local, o adversário estava ali, mas o adversário não impedia o cálice de transbordar. O adversário não impedia a unção de chegar à cabeça. O adversário não tinha poder para chegar. Vamos entender o ambiente. Eu fico imaginando o adversário, no pensamento do adversário, olha, vai perder, vai morrer, vai acabar. Mas o adversário olhando para Davi, olhando para nós, mas ele está com unção. Eu estou torcendo aqui como adversário para ele perder mais unção. Ele está transbordando. Então, ainda que haja um adversário, nada disso nos tira da unção. Se nós entendemos quem preparou e seu caminho, eu caminho de acordo com essa mesa preparada. Até aqui está dando para compreender? Então, nós vemos que o adversário vai estar se assentado. Mas nós vemos que vai ter pastos, vai ter águas tranquilas. O que a olhos humanos parece bastante incoerente. Como que nós entendemos que o adversário, o medo, o diabo, as coisas ruins estão ali que criam o caos, mas eu estou nas águas tranquilas. Parece algo que não faz sentido, mas faz sentido quando eu entendo que Ele é soberano. É Ele que é a soberania dele. Ainda que eu passe, ainda que tenha essa circunstância, ainda que exista talvez um medo, uma doença, ainda que exista uma circunstância que você não gostaria que tivesse ali, é um inimigo, é um adversário, mas isso que você está passando na sua vida não te impede você de ser uma pessoa
um grande problema nosso, que nós parece que nos cegamos para a unção e para o cálice transbordante e focamos somente no adversário. O adversário é o que menos importa. Ele só está ali para ver o quanto Deus é bom na sua vida. Amém. O quanto Deus tem feito em você e até através de você. Então, aqui nós entendemos. E olha que interessante. Vai falar, prepare uma mesa. O ato de preparar é algo intencional. Não quer dizer que Deus preparou uma mesa e de gaiato o adversário entrou. De gaiato Deus vacilou, olhou para o lado, o adversário sentou na mesa. Não. Propositalmente, Deus colocou ali, mas Ele colocou também no chão. Ele colocou também cálice transbordando. Propositalmente, nada fugiu do controle dele. Se hoje você na sua vida, você está vendo um adversário, uma doença, um medo, alguma coisa acontecendo, nada fugiu do poder e da soberania dele. Nada fugiu, continua sendo soberano. Ainda que os seus olhos hoje não vejam algo acontecendo, mas Ele é soberano. Se eu continuo sentado nessa mesa, crendo, então Ele está no controle de todas as coisas. E o ato de preparação, o verbo indica zelo, cuidado. Imagina, Deus preparando. Não tem como nós imaginar Deus preparando alguma coisa sendo o pior. Não tem como, não cabe na mente nossa a gente ver que Deus está preparando e a gente pensar numa vida destruída, numa vida fracassada, numa pessoa triste, sendo que Deus está preparando. Tudo que Deus preparou, a palavra de Deus vai dizer e toda vez vai dizer, isso é bom. E Deus está preparando para nós, quando nós nos alinhamos com Ele, existe algo, uma mesa preparada. Essa mesa, lugar de aliança, lugar onde nós há comunhão, aonde nos alimentamos. Ele deseja que eu e você estejamos nessa mesa. Mas eu preciso caminhar nos versículos anteriores, como eu falei para você. Essa noite é a noite de eu fazer dele de fato meu pastor. Talvez você está caminhando pelo vale da sombra da morte, mas eu digo para você, não tema mal nenhum, porque o Senhor é contigo. Se nós entendemos Aleluia. isso, caminhamos conforme isso, então nós assentamos nessa mesa. Não se preocupe com o adversário. Não fique pensando, porque tem pessoas que ela pensa, o diabo se levantou, como se Deus não tivesse feito todas as coisas, como se Deus tivesse vacilado, pensado, não, olha, Deus cochilou. Não, aquele que cuida de nós não dormita, não dorme. Aquele que cuida de você sabe o que você está passando, sabe a sua situação, sabe como você tem se encontrado. Mas nós precisamos nos posicionar nessa mesa. Enquanto o inimigo espera a derrota, Deus oferece um banquete, descanso e honra. É a demonstração pública de que a sua aliança com o seu povo é inabalável. Às vezes as pessoas falam, mas o diabo se levantou, ele está bravo. Não, dá, tranquilo. E tem que estar bem. Graças a Deus que está nervoso, fique mais nervoso ainda, que nós vamos avançar. Fique mais nervoso. E ali, eu fico imaginando a gente assentado, tendo tudo isso aqui que Deus está falando, e o adversário querendo matar, querendo fazer tudo de mim. Imagina a raiva dele. Ele tendo que assistir aquilo que ele queria destruir, ele tendo que assistir Deus levantar. É para isso que o adversário está ali. O adversário está ali, mas não tem domínio sobre ele. O adversário se assenta à mesa, mas não tem domínio sobre aquele ao qual Deus, para quem Deus preparou aquela mesa. Não tem domínio sobre ele. A demonstração pública de que a aliança com o seu povo é na palavra.
mas nos permite descansar no meio da luta. Sua paz e provisão são maiores do que qualquer ameaça. Sua soberania é nossa segurança. Entenda isso. Entenda que Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque não é a gente se converte, acabou todo o problema acabou, as dificuldades acabaram. Não. A cada dia é um campo de batalha. E nós precisamos nos armar com as coisas de Deus. Nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos orar, jejuar, ler a Bíblia. Nós falamos domingo sobre a mente, essa guerra na mente. E dia a dia nós passamos por isso. Não pense você que nós nos batizamos, temos o Espírito Santo e agora tudo é um mar de rosas. Não é. É uma batalha. É uma batalha dia a dia. Mas, quando eu entendo que Ele está preparando tudo, o resultado eu já sei. Ainda que doa naquele momento. Lembra que Paulo falou? Que as minhas leves e momentâneas tribulações, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas uma coisa eu digo: Deus não perdeu o controle. É nós que deixamos de entender quem está preparando tudo, quem está preparando essa mesa para nós. Então precisamos focar em quem preparou. O primeiro ponto, nós falamos de mesa da dependência, mesa da soberania e paz. E no mesmo verso 5, nós vamos ver dois elementos profundos que não tem como a gente não falar. E no terceiro seria a mesa da honra e da abundância. Entendemos que nessa mesa vai ter o adversário, como nós falamos, eu estou repetindo para ficar claro na mente. Porque tem pessoas que quando vê uma situação que ela não gostaria, ela desiste, ela sai da mesa. Aquele que sai da mesa por causa do adversário, perde unção e perde cálice transbordante. Aquele que sai, desiste da batalha, também perde aquilo que Deus já preparou para ele. Então, dos elementos é unge a cabeça com óleo. Na cultura oriental, ungir a cabeça de um convidado era um ato de honra e hospitalidade e frescor. Quando a pessoa chegava na casa da pessoa, a outra ungia ela com óleo, mostrando: eu vou honrar essa pessoa, eu vou honrar. Então, ungir a cabeça com óleo também está ligado a isso, a Deus ter prazer, embora nós não mereçamos. Mas o Deus tem prazer de nos levantar, de nos ajudar, de honrar, porque Ele é bom, de ser hospitaleiro. O óleo aliviava o calor, afastava insetos. Todos os insetos, através da unção do óleo, aquilo de insetos era afastado. Assim também é quando nós recebemos esse óleo. Claro que o óleo também vai representar o Espírito Santo, que quando nós somos ungidos do Espírito Santo, então não tem inseto maligno que nos alcance. Mas precisamos entender que há essa unção nessa mesa também. E a separação para o propósito sacerdotal também, havia unção. É um sinal público de que você é bem-vindo e amado. Lembra daquela mulher que recebeu Jesus? Ela vai derramar todo o perfume dela. Ela vai estar dizendo: Senhor, o Senhor é amado, eu te amo. Então vai derramar. Então, quando alguém era ungido com óleo naquela época, além de afastar os insetos, além de trazer o frescor, além de curar as feridas, ele vai estar dizendo: eu amo, eu considero essa pessoa. E Deus está falando que nessa mesa vai ter essa unção. É Deus falando: eu amo você. É Deus falando: eu quero você. Eu te recebo. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar. Amém? Muito bem. Então, é isso.
a unção. E também o segundo ponto ali, ó, o meu cálice transborda. Quando nós falamos de transbordar, não está ligado apenas naquilo que nos sacia, mas está ligado naquilo que sobra, aquilo que transborda, sobreja. Não sei se tem essa palavra. Eu inventei agora. Sobrejar. Tá, você entendeu, né? Sobra bastante. É isso aí. Então, quando fala disso, de transbordar, não está falando só para nos saciar, mas é tanto que chega a transbordar e alcançar outras pessoas, chega a derramar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então Deus te traz na mesa para te ungir, mas para você também transbordar. Amém. O quanto eu tenho transbordado de Deus, o quanto as pessoas ao nosso redor têm sido alcançados. Deus quer você na mesa por conta disso, que Ele quer usar a sua vida para alcançar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus filhos, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Então não é só ser ungido, mas é você transbordar de tal maneira que nós alcançamos outras pessoas também. É isso que Deus deseja de nós. Não é apenas o suficiente, é excesso, fartura e bênção excedente, superabundância. O transbordo fala de uma vida que não é apenas suprida, mas é capaz de derramar aos outros. Deus não apenas nos perdoa, mas nos honra com óleo e nos dá mais do que pedimos por transbordar. Nossas mesas devem ser lugares de adoração, gratidão, generosidade, reconhecimento que o que temos é suficiente para nós e para os outros. Entenda isso. Deus quer te trazer a essa mesa. Talvez você está aqui pensando, mas e agora? Aquele problema que eu tenho lá não sei aonde, aquela situação financeira, aquele boleto, ou sei lá o que vinha à sua mente e fazer você ficar triste e pensar em levantar da mesa. Deus está te lembrando que o inimigo não é o foco dessa mesa. O adversário não é o foco dessa mesa. O foco dessa mesa é quem preparou a mesa. Quem preparou a mesa é o foco. E é claro que se eu entendo isso, nessa mesa vai ter unção a transbordar. Mas eu preciso me posicionar a essa mesa. Então, nós vemos que existem essas duas coisas, elementos profundos, e que quando nós não nos posicionamos nessa mesa, nós perdemos. Quando nós focamos o problema, a dificuldade, nós perdemos. Essa é a noite que Deus está trazendo, nos chacoalhando. Sabe, quando eu estava escrevendo aqui, eu ia falar sobre outra coisa. E aí Deus colocou no meu coração, vai para o 5, o Salmo 23, todo mundo conhece. Um salmo poderoso. E que nós precisamos voltar. Se nós estávamos saindo dessa mesa, vamos voltar, se assentar onde Ele deseja. Davi não estava passando, não estava tirando férias e escreveu esse salmo. Foi um momento difícil da vida dele, ao qual ele se apresentou de Deus, ele foi quem foi. E hoje falamos dele. É nesse momento mais difícil que Deus quer, às vezes, levantar você. É nesse momento que você chora, que você pensa em desistir. É nesse momento que talvez, a olhos humanos, não tenha jeito a situação que você tenha passado. Mas eu digo para você que a mesa continua no mesmo lugar. Deus já preparou essa mesa, a gente que fica olhando tanto para o adversário, tanto para o redor ali, que vamos perdendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos. Então, outro ponto, até está escrito no verso 6, eu quero chamar de mesa da continuidade. Aquilo que eles receberam na mesa, o banquete que ele recebe na mesa, tem um impacto duradouro no futuro. Que ele vai falar no verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Já foi falado aqui, não é por um dia que Deus te quer te abençoar,
não é por um momento, não é em um culto apenas que Deus quer te abençoar, é por toda a sua vida. Você sabe que esse bondade, no original, bondade e misericórdia, no original ele vai dar a ideia de algo que persegue ativamente, é algo que não te deixa, é algo que você corre junto com você, é algo que você pula junto com você, é aonde você vai. Essa bondade e misericórdia é esse segmento ativo, que aonde você vai, essa bondade e misericórdia como que graça em você. Quando eu entendo isso, que essa bondade e misericórdia não é somente em um culto ou em um momento, porque quando eu entendo isso, eu vou amanhã é feriado, mas alguns vão trabalhar, outros não, vão ficar em casa, mas aonde você estiver, a bondade e misericórdia vai estar com você. Na sua casa, a bondade e misericórdia está lá. No seu trabalho, a bondade e misericórdia vai estar com você. Aonde nós formos, a bondade e misericórdia vai estar conosco. Quando estamos assentados nessa mesa. O banquete garante que, de agora em diante, o favor e a fidelidade de Deus estão na nossa cola. É algo encalacrado. É isso que Deus quer de nós. Não se trata de nós virmos participar de um culto e ir embora e continuar do mesmo jeito. Não se trata de ouvir uma palavra bonita, ficar emocionado e continuar do mesmo jeito. Mas se trata de um entendimento. Eu entendo que Deus está preparado essa mesa, e eu vou me posicionar e me assentar. Eu sei que lutas vai vir, batalhas vai vir, adversários vai vir, mas eu sei também que Deus tem o melhor, porque foi Ele que preparou, e se Ele preparou, vai dar certo. No final vai dar certo. O grande problema de hoje é que nós temos uma visão a curto prazo. Nós, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Digamos, se eu fizer aqui, se eu colocasse aqui, ó, digamos que eu tivesse aqui uma caneta, não estou com uma caneta agora, e fizesse um pontinho aqui, ó. O que ia ter aqui? Não, essa é a Bíblia. A gente tem a mentalidade, todos nós, de olhar o pequenininho. Mas ainda que tivesse um pontinho, a Bíblia continua sendo Bíblia. Ou seja, qualquer outra coisa. Às vezes a vida nossa é assim. Tem toda uma vida com Deus que Deus preparou. Mas ela olha o probleminha. Ela olha o pontinho. A gente tem a tendência disso. A gente tem essa tendência. E aí que está o perigo. Vamos olhar para o que Deus tem. Vamos olhar para aquilo que Deus é. Porque quando nós olhamos para isso, nós nos sentimos seguros, protegidos, guardados. Precisamos voltar a essa mesa. Deus nessa noite está te convidando a voltar a essa mesa preparada. Eu sei, Deus sabe que muitas das vezes você está caminhando de um tempo para cá, já não mais como antes. Já não está caminhando com fervor, porque talvez os inimigos no seu ouvido estão falando mais alto, os problemas estão te desviando o foco, e ainda que você ouve uma pregação, você acaba esquecendo de quem Deus é, quem preparou a mesa. Você sabe que quando você sabe quem preparou a mesa, você não tem dificuldade de confiar e se alimentar. Né? Agora, quando um desconhecido prepara a mesa, alguém que desconhecido, sujo, prepara essa mesa, você fica desconfiado, não é? Alguém que está sujo, alguém que não teve boas higiene, então você não consegue se alimentar daquilo que está na mesa, porque a pessoa ao qual preparou para você não está em condição de preparar aquilo para você. Então o que você faz? Você não come. Mas por que eu não como o que Deus me preserva?
Será que eu estou pensando isso de Deus? Será que eu não estou considerando Deus dessa forma? Mas quando eu confio, eu me assento, eu descanso. O assentar à mesa também fala, o assentar fala também de descanso. Porque normalmente, na cultura que nós conhecemos, e até no passado, a gente não fica à mesa geralmente de pé. Aquilo que é servido na mesa é quando todo mundo está sentado. Ou seja, aquilo que Deus está depositando, o alimento que Deus está dando, vai ser oferecido ou vai estar disponível no momento que eu me assento. Eu não sei você. Geralmente, quando todo mundo está sentado, aí começa a servir. Às vezes, eu estou tão com medo, não há tranquilidade, não há descanso. E por isso que aquilo que Deus tem, eu não consigo ver o que Deus está fazendo, não consigo desfrutar do que Deus está fazendo. Então, que nessa noite, entenda uma coisa, que apesar de tudo que acontece na nossa vida, porque nós estamos expostos a isso, a vir problemas, a vir dificuldades, mas em meio a tudo isso, entenda quem preparou essa mesa. Entenda que mais importante do que qualquer adversário que tenha que estar lá, infinitamente mais, é quem preparou e o que Ele está oferecendo nessa mesa. Que nessa noite, talvez você venha aqui com o coração aflito, com o coração triste, mas entenda isso. Já chegando ao final dessa mensagem, a mesa foi viva a mesa. Mesa preparada é uma promessa de paz, provisão, propósito no meio do caos. Às vezes nós esperamos que o mundo, eu falei isso domingo também, a gente espera que o mundo mude, mas quem Deus está chamando para mudança é eu e você. O mundo, infelizmente, tende a piorar, porque a Bíblia, o mundo tende a ficar cada vez pior, porque a Bíblia. Mas nós temos a graça, a bondade, a misericórdia coladinho em nós. Então que nessa noite não saia daqui sem assentar a mesa de fato. Eu não sei a dificuldade que você passa, mas eu sei de uma coisa, que Deus não perdeu o